Amados irmãos e irmãs, é um prazer estar falando aqui com vocês novamente, aqui através das minhas redes sociais, do meu canal no meu canal do YouTube, no meu Facebook, né? Para trazer uma palavra do Senhor. E eu vou continuar aquele meu projeto de ler a Bíblia com vocês. E eu estou em Mateus 23, né? Mateus, capítulo 23, né? E eu vou ler agora um pedaço aqui do versículo 1 até o versículo 10º, né? E vou dar uma explicadinha mais ou menos. Então, falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disseram que observeis, observai-as, e fazei-as, mas não procedais, em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-la. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois traz lábios filactérios e alagam as franjas de suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e a serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, e qual está nos céus. Nem vós chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Então, meus irmãos, essa parte aqui, na realidade, esse capítulo todo é o Senhor Jesus fazendo uma exortação aos escribas, aos fariseus, aos hipócritas, né, aos mestres da lei, que querem serem maiores do que tudo, importantes, né, como a Bíblia fala aqui, eles querem estar nos primeiros lugares, eles querem impor fardos pesados, né, de obrigações, de lei ao povo, mas de verdade eles não fazem um dedinho, eles não movem um dedinho, ou seja, eles não fazem nada, eles não seguem a lei em nada, nada, né? E como Paulo fala lá em Gálatas, na verdade, se você quer seguir a lei, você tem que cumprir ela toda. Se você errar uma só, você está condenado por todas. Mas aqui, na época que era lá, ele está falando sobre esses pastores que a gente vê aí, né? Hoje em dia, ainda hoje tem esses, na realidade existia naquela época, mas até hoje tem realmente esses pastores, né? Não estou condenando, nem apontando o dedo para ninguém, mas tem muita gente em algumas igrejas aí que eles colocam fardos pesados nos ombros dos irmãos. E o irmão fica um pouco atribulado, porque tem que carregar uma responsabilidade, né? Algumas igrejas não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, né? Eles também a questão do ouro, né? Que é o dinheiro que eles querem, né? Dinheiro. Na realidade eles querem vender a salvação, né? Convencendo você de que você der tudo que você tiver, que você vai ter um galardão maior, né? E o Senhor Jesus aqui, o Senhor Jesus está mostrando que naquela época, há 2000 anos atrás, eles já faziam isso, né? E por incrível que pareça, as escrituras estão aí, e todo mundo tem conhecimento da palavra, porque hoje é fácil de você ter o acesso à palavra, né? Mas mesmo assim, muitas e muitas coisas continuam as mesmas. A exortação que o Senhor Jesus fez lá no início, continua até hoje. Por isso que às vezes a gente tem que exortar alguns irmãos, para que eles não fiquem carregando fardos pesados, né? Então eu vou continuar. Agora eu vou continuar do capítulo 11 até o capítulo 20. Aliás, do versículo 11 até o versículo 20. O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos,
Pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso é nada, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? Aquele que jurar pelo altar, isso é nada, mas aquele que jurar pela oferta, que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é a maior, a oferta ou o altar, que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele está. Então, aqui o Senhor Jesus continua a exortação, né? Continua falando sobre os hipócritas, né? Os fariseus, que são aqueles pastores que têm um entendimento totalmente errado da Bíblia, não sei porquê, eles continuam com esse negócio, né? Você vê aqui que fala que eles querem santificar o ouro e não o altar. O que significa isso? É o dinheiro. Eles querem que você dê, que você venda a sua casa, que você venda todos os seus imóveis, que você dê para a igreja, que você vai dar um galardão no céu. Eles esquecem do altar do Senhor. Que nós não precisamos fazer isso, né? É verdade que nós temos que sustentar a igreja, é verdade que nós temos que dar o nosso dízimo, e é verdade que temos que dar a nossa oferta. Mas a coisa tem que ser gradativa com o que você produz. Né? Se você tem uma vida, que você, vamos colocar aí que você é um assalariado, vamos estar que você tem um salário fixo, né? Então você tem um salário fixo de X e você dá o seu dízimo para a sua igreja. Pronto. O Senhor Jesus vai continuar te abençoando, Ele vai estar te devolvendo com juros e correção monetária, até você crescer mais. Se você crescer mais, digamos que depois você consegue sair daquele emprego que você ganhava e arranja outro ganhando 2 vezes mais. Com certeza isso aí é uma obra que o Senhor está colocando na sua vida. Aí você vai dar mais para a sua igreja. Então a coisa tem que ser gradativa, a coisa tem que ser, você tem que ir prosperando na fé, você tem que dar a sua oferta de acordo com a fé que você tem, de acordo com o que você está pedindo ao Senhor Jesus. E Ele vai te dando, e Ele vai te dando, e você vai aumentando, Ele vai te dando e você vai aumentando. Não como alguns pastores cegos, alguns líderes de igreja cegos, que já querem logo chegar na boca do pote e já querem beber toda a água, ou seja, já querem chegar no cofre e já querem levar todo o ouro. Não, isso não procede, porque isso não é fé, isso não é galardão. Isso aí é pessoas que estão querendo vender a salvação, que estão querendo colocar na sua cabeça de que você der tudo, Deus vai te dar já no outro dia uma recompensa muito grande. Meu irmão, a fé não funciona dessa forma. A fé é você acreditar no que você não está vendo, mas a fé, ela vem, as bênçãos vêm sobre você gradativamente, porque uma coisa é você querer prosperar, uma coisa é você querer ter mais dinheiro, uma coisa é você querer ter mais bênçãos. Se você tem que ver que tudo que a fé significa também você crer no que já aconteceu. A nossa fé tem que crer no passado, ou seja, você já é vitorioso, você já é iluminado, você já é abençoado, você já é tudo de bom, você já é saudável, você só tem que acreditar nisso. Porque Jesus nos fez filho. A morte dele na cruz, no Calvário, no madeiro, tudo que ele fez foi te abençoar, meu irmão, foi para te ajudar a crescer. Então você tem que crer que você já é grande, que você já é abençoado, que você já é rei. Né? Então você não precisa pedir para ter, você já tem. Você só tem que se apropriar. Agora, você vai me dizer, eu seria dizer, eu queria que você queria que eu dissesse o quê? Que por acaso ter fé, acreditou no Senhor é mágica? Que no outro dia você vai fazer uma coisa e no outro dia já vai acontecer? Não, meu irmão. A mágica na sua vida pode vir de várias formas. Por exemplo, nós já temos o Espírito Santo que habita em nós. Aí de repente você vai aqui na estrada e de repente tem um acidente. Você bate no outro carro e milagrosamente você escapa sem nenhum arranhão. Isso é o Espírito Santo, isso é Deus que está te livrando e Ele naquela mesma hora, imediatamente, Ele te socorreu e te livrou. E isso vem rápido. Por quê? Porque você ainda tem dias a cumprir aqui na terra, o Senhor te ama e o Senhor determinou que você não seria atingido agora. Então isso vem imediatamente. É uma coisa rápida. Mas será que você vai agradecer amanhã depois?
Será que você quer que venha uma riqueza? Quando eu digo falar de riqueza, de dinheiro, de posses, de uma hora para outra, não é assim que procede. Né? Tem determinadas coisas ligadas aos céus e ao Senhor que vêm imediatamente, rapidamente, instantaneamente. E tem outras que demoram um pouquinho, porque muitas vezes é necessário que demore para poder a sua fé realmente ser restaurada, ser testada, que você passe pelo fogo do Espírito Santo, para que você prospere nisso. Porque isso vai edificar você e vai ajudar você a conquistar suas boas obras, né? Para o reino, para reinar, para ter aquele amadurecimento da forma correta. Não da forma milagrosamente, achando que o milagre, que a coisa é instantânea em todos os casos. Não, em alguns casos não. Em alguns casos vem imediatamente, em alguns casos vem demoradamente. Então, não caia nessa aí de falsos profetas, de falsos hipócritas, né? de falsos mestres, né? Que se chamam mestres, julgam mestre, pessoas que vão para a televisão, pessoas que vão sempre falar que se você der agora, amanhã você vai conseguir tudo. Não, não é assim. O grande milagre nas nossas vidas é termos fé, acreditar que as coisas vão mudar nas nossas vidas. Mas a fé, como eu falei, ela é do passado. O que você tem que acreditar é que você já tem. Se você já tem, você só vai esperar o dia de você se apropriar. Então, continuando. Agora vamos continuar do 21 em diante, né? E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas? Condutores cegos que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente está cheio de ossos, de mortos e de toda imundície. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de vossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. E enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpente, raça de víboras, como escapeis da condenação do inferno. Portanto, eis que vos envio profetas sábios e escribas. A um deles matareis e crucificareis, a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Barraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. A geração que está falando aqui é aquela geração, né? Porque apesar de tudo, naquela época ainda era pior do que agora. Hoje nós temos, aqui o Senhor está falando que hoje, o que ele falou foi daquela geração, mas que está até hoje, né? Até hoje, muitos irmãos em algumas igrejas são conduzidos por cegos também, eles não veem. Eu não sei porque eles têm um entendimento totalmente errado, né? Eles estão realmente querendo sustentar o seu poder, né? O seu dinheiro, a sua importância, né? Eles querem realmente isso, né? E juram, e fazem os outros jurar. Eles impedem daqueles irmãos de entrar no céu. Eles nem entram, nem vão entrar, e nem querem deixar os outros entrar. Realmente são serpentes, são víboras, né? Mas o Senhor, essa exortação e essa palavra aqui, ela vem para que a gente fique alerta,
de que a gente seja, que essa verdade seja revelada nos nossos corações, né? E que fique claro na nossa mente e no nosso coração de que só existe um só Deus, só existe um Senhor. E Ele não morreu, Ele não foi crucificado para que nós sejamos atribulados, para que nós vivemos na escravidão. Ele nos comprou e nos libertou. Que escravidão é essa que acha que eu estou falando? A escravidão de você trabalhar, né, todos os dias no seu penoso trabalho e depois você dar tudo que você ganhar. Isso é escravidão. Deus não quer isso. Nosso Senhor Jesus Cristo não veio para isso. Ele veio para que nós tenhamos liberdade, para que nós tenhamos fé, para que nós vivemos em paz e em alegria. Mas muitas coisas aqui ainda continuam acontecendo, porque, como fala aqui no versículo 35, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Né? Isso aqui, no versículo 34 também fala, portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Então, aqui há um deles que está falando aqui é o Senhor Jesus Cristo, que eles mataram e crucificaram. E aos outros são os profetas. Somos nós hoje, somos discípulos, que continuamos falando, que continuamos compartilhando a palavra do Senhor. Nós seremos perseguidos. Está escrito. A Bíblia fala que o Senhor Jesus falou que por causa do nome do Senhor Jesus, por causa da palavra, nós seremos perseguidos. E quem vai nos perseguir hoje em dia? Esses mesmos fariseus, esses escribas, esses mestres da lei, que eles querem continuar na lei. Né? Para eles, a lei é muito boa para eles, porque só assim eles aprisionam as pessoas. Né? Através da lei, eles aprisionam as pessoas e eles continuam mantendo seus impérios. Né? E essa exortação aqui desse capítulo 23 é sobre isso. Né? Irmão e irmã, estejamos atentos. Leia a Bíblia. Que a palavra, o Senhor vai te lá, o Espírito Santo de Deus vai te revelar essa verdade. E esse capítulo 23 aqui é muito importante. Tem dois capítulos de Mateus aqui que é muito importante, o 23 e o 24. Porque o 23 nos alerta de tudo isso aqui. E o 24 vai nos revelar o final de tudo, né? O final né, que os discípulos, inclusive, perguntam. Eu vou ler o capítulo 24, vou fazer um próximo vídeo sobre o capítulo 24. E eu quero ver se eu consigo, né? Se o Espírito Santo me revelar a verdade de uma forma que eu possa passar para você entender. Então o próximo capítulo vai ser o capítulo 24, um capítulo muito importante. Mas esse capítulo eu recomendo que você leia o 23 também. Esse capítulo é muito importante, né? Se você por acaso precisar que eu te mande aí, se você não tiver uma Bíblia, nem ela digital, eu tenho aqui a Bíblia digital, né? Eu mando para você. Coloque lá no meu canal, coloque lá as mensagens, né? O que você precisa, o que você quer, que eu mando para você, meu irmão e minha irmã. Então, continuando aqui agora. O lamento sobre Jerusalém. E esse aqui são só 3 versículos, 37, 38 e 39. Vamos continuar aqui do 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os teus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que vossa casa vos é deixada deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Né? Esse final aqui, o Senhor Jesus, né, a Bíblia fala sobre o povo o povo selado do Senhor, que são os israelenses, são os judeus, né? Que o Senhor Jesus viveu entre eles, o Senhor Jesus veio aprender com eles, mostrar toda a palavra, mas eles não quiseram, né? O Senhor Jesus foi perseguido, boa parte da vida do Senhor Jesus foi perseguida pelos próprios israelenses, pelos próprios judeus, né? É portanto que até hoje nós temos aqui a figueira, o nosso sinal de que o final está próximo é Jerusalém. Jerusalém hoje, Israel hoje é a figueira, né? A Bíblia fala que Jerusalém, que é o povo do Senhor,
né? Eles são selados, mas eles estão aguardando o Messias, né? Eles não acreditam, até hoje não acreditam que o Senhor Jesus é o Messias prometido, né? E por conta disso eles ainda vão passar por muita disciplina, mas eles são o relógio biológico, aliás, o relógio profético, né? Relógio profético da vinda do Senhor Jesus, né? Dos finais dos tempos. Pois é, meu irmão e minha irmã, fique na graça do Senhor e até uma outra vez, se assim o Senhor nos permitir.